Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, uma boa tarde a todos. Com alegria nos encontramos nesse momento de oração e de reflexão sobre a Palavra de Deus. Iniciemos com a nossa oração do Ângelus, pedindo a proteção da Virgem Maria sobre todos nós. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós o suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Convido você a ouvirmos agora o Evangelho do dia, para fazermos nessa passagem do Evangelho a nossa reflexão, desejando aprender com a Palavra de Deus para que ela seja sempre luz para os nossos passos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, nós estamos continuando a leitura dessa passagem do Evangelho de São Marcos. No sábado iniciamos o capítulo 8º, lemos ontem e hoje novamente. Ontem eram os fariseus que pediam um sinal, porque não tinham o coração aberto ao grande sinal que Cristo tinha feito com a multiplicação dos pães. Hoje, nós percebemos na parte dos discípulos também essa dificuldade de entender, como Jesus fala, essa dificuldade de compreender. A frase que mais se repete hoje no Evangelho, e portanto é a que fica gravada em nosso coração, é essa: vós ainda não entendeis, não compreendeis? E no final Jesus repete: vós ainda não compreendeis? É uma grande dificuldade para nós, querido irmão, querida irmã,
entendermos e compreendermos os caminhos de Deus. Deus age de uma forma misteriosa. Muitas vezes pode conduzir-nos por caminhos difíceis. O caminho da fé é um caminho escuro. A fé ilumina a nossa trajetória, mas ela não dissipa toda a escuridão. É como uma vela que vai mostrando onde colocamos os pés. Mas é sempre um caminho difícil, um caminho misterioso. A ação de Deus é sempre uma ação misteriosa. E os discípulos de Jesus passavam por esta mesma situação, né? Então, a primeira reflexão que podemos fazer é essa: pedir a Deus a graça de compreendermos até onde for necessário, compreendermos os planos de Deus, o agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes vamos ter, sim, essa dificuldade de compreender, mas que Deus nos dê o dom do Espírito Santo, o dom do entendimento, para assim podermos entender a ação de Deus. Jesus também se queixa com os discípulos por eles esquecerem tão rápido o que ele havia feito. Porque os discípulos não entendem ou entendem de uma outra forma o que Jesus fala. Eles tinham levado somente um pão. E Jesus, sem levar em conta se eles tinham pão ou não no barco, Jesus quer fazer-lhes uma advertência, dizendo para eles: cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Esse fermento significa a malícia, a maldade, a falsidade, a hipocrisia, né? Claro que as comparações podem ser usadas em muitos sentidos. Jesus mesmo vai usar o fermento como sinal da presença do cristão no meio do mundo, que faz a massa crescer. Mas hoje, Jesus usa o fermento em outro sentido, assim como o fermento penetra e transforma a massa. Jesus fala que essas atitudes, né, de falsidade, de hipocrisia, é como o fermento que pode corromper todas as pessoas, pode corromper todo o nosso ser. Então Jesus tenta advertir os discípulos exatamente porque eles tinham acabado de pedir um sinal a Jesus. Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e eles acabam de pedir um sinal. Então Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E os discípulos, coitados, também com uma visão muito curta, entendem as palavras de Jesus de uma forma muito material, de uma forma muito literal. Aliás, até quando a gente lê a palavra de Deus, é algo perigoso, né? Nem toda passagem bíblica você pode interpretar num sentido literal, porque a palavra de Deus, ela tem muitos sentidos, muitos gêneros literários, não? Então nem sempre você vai tomar a palavra no sentido material. Por exemplo, quando nós ouvimos no domingo Jesus falar: se o teu olho te escandaliza, arranca-o e joga-o para longe de ti, não é para arrancar o olho, porque isso seria uma mutilação e vai contra o mandamento de não matar e não nos fazer mal, né? Jesus estava falando, claro, num sentido figurado, né? Então não é o sentido literal, é o sentido figurado que nos interessa, o sentido da mortificação. Aqui também, quando Jesus hoje fala do fermento, ele está falando no sentido figurado, num sentido simbólico. E os discípulos ficam presos ao sentido material das palavras de Jesus. E fazem toda uma interpretação ao dizer: ele está falando isso porque nós temos somente um pão aqui no barco. E aí Jesus mostra que ele ficou triste com essa interpretação dos apóstolos, com essa leitura tão material, tão terrena do que ele acabava de dizer. E é aí que Jesus fala para eles: vocês ainda não entendem? Vocês, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem? Isso era uma profecia de Isaías para o povo que só louvava a Deus com os lábios, mas tinha o coração longe de Deus. Então Jesus diz para os discípulos que eles também, de alguma forma, estão corrompidos pelo fermento dos fariseus, porque não conseguem entender as coisas de Deus. Por isso Jesus fala: vocês ainda não entendem? E aí ele dá o exemplo dos pães. Vocês estão preocupados porque tem somente um pão? E coloca os discípulos para recordar o que tinha feito. Vocês recolheram os pães que sobraram nas 2 vezes que eu fiz a multiplicação. Querido irmão,
querida irmã, Jesus nos ensina aqui também a não esquecermos o que Deus já fez em nossa vida. Todos nós, na nossa caminhada, vamos passar por momentos difíceis. Eles virão, pode ter certeza. Nós teremos em nossa vida momentos de purificação, de provação. Nós vamos ter. Faz parte do ser cristão passar por esses momentos, porque Deus vai nos purificando, vai nos configurando com o seu Filho Jesus. E nesses momentos, nós temos que tomar muito cuidado para não reclamarmos de Deus, até para não blasfemarmos, mas mesmo que não chegue a uma blasfêmia, mas para nós não nos queixarmos de Deus, nos revoltarmos, acharmos que Deus nos esqueceu. Jesus, nesse momento em que os discípulos estão preocupados por ter um pão só, ele fala, gente, lembra o que eu fiz? Eu alimentei uma multidão com 7 pães, né? Depois com 5 pães. Era pouca coisa para tanta gente e vocês estão preocupados porque vocês têm somente um pão? Vocês já se esqueceram o que eu tinha feito? Vocês não compreendem? Essa palavra, querido irmão, querida irmã, tem que servir também para nós. Nós temos que saber compreender, saber entender que Deus pode nos provar, porque Ele nos prova, Ele nos purifica, porque Ele nos quer santos. Purificar é fazer puro. Purificar é a mesma coisa que santificar. Ele vai trabalhando o nosso coração para que nós sejamos santos e sejamos puros na sua presença, como nos diz a palavra de Deus. Mas isso, muitas vezes, vai causar sofrimento em nós por causa do desapego que teremos que realizar para ter o coração livre para Deus. Então, nesse momento, não podemos esquecer o que Deus já fez em nossa vida. Precisamos entender a ação de Deus. Então esse é o convite que Jesus hoje nos fala, que nós saibamos compreender, saibamos entender a ação de Deus. Claro, não vamos entender totalmente, não vamos conseguir chegar até o mais profundo da maneira de Deus agir, mas até onde é possível a nossa sabedoria limitada, sim, nós podemos compreender. E quando não compreendemos, segundo a nossa lógica, Deus nos convida a nos abandonarmos em suas mãos e a fazer um ato de confiança. Senhor, eu não entendo por que está acontecendo isso, não entendo por que estou passando por isso, mas o Senhor sabe e eu entrego tudo em suas mãos. Fazer desses momentos de sofrimento em nossa vida, de provações, fazer disso um momento de entrega nas mãos de Deus. Para que Jesus não tenha que dizer para nós, vocês também não compreendem? Vocês ainda não compreendem? Esse ainda tem uma importância muito grande, porque os discípulos já estavam com Jesus há tanto tempo, já o acompanhavam, tinham presenciado tantos milagres, tinham ouvido tantas pregações de Jesus, e eles ainda tinham um coração terreno, um coração endurecido, incapaz de entender o agir de Deus na vida deles. Que Jesus nos dê a graça de compreendermos. E quando não pudermos compreender totalmente, a graça de nos abandonarmos em suas mãos, sabendo que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Se Ele se preocupou com a fome material do povo, muito mais Ele se preocupa, sim, com nossas necessidades materiais, porém muito mais com nossas necessidades espirituais, com aquilo que faz falta à nossa alma. Ele jamais vai deixar de nos alimentar, de nos iluminar e nos conduzir pelo caminho que, mesmo passando pelo sofrimento pela cruz, é o caminho que nos conduzirá até Ele. Que nós possamos compreender e aceitar a ação de Deus em nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. E muito obrigado a você que acompanhou esse momento de oração. Deus o abençoe.